Vamos lá, gente, continuando aí. Siga em frente. Página 137. Organizações não governamentais. Você já ouviu falar em organizações não governamentais? Geralmente são compostas por grupos de pessoas que se organizam para criar ou propor soluções de melhorias pertinentes à vida em sociedade ou à relação dos seres humanos com o planeta. Essas organizações não possuem fins lucrativos. Veja alguns exemplos de ONGs. Então, nós temos aí SOS Mata Atlântica, a Fundação Abrinq, União Internacional Protetora dos Animais, nós temos aí a WWF, Greenpeace, que são organizações não governamentais ambientais, que são das causas ambientais, preocupadas com essas causas. E nós temos aí também Todos pela Educação, tá bom? Gente, existem ONGs em praticamente todos os segmentos, tá? Fazendo ações de educação, saúde, ações ambientais, tá? Para a melhoria do povo, da população, dos animais, do meio ambiente, do planeta em geral, tá bom? Contribuindo com todo o planeta. Continuando aí a leitura. As ONGs atuam em diversas áreas, por exemplo, proteção aos animais, combate à pobreza, educação, preservação ambiental, entre outras. Suas formas de ação são as mais diversas possíveis. Algumas atuam coletivamente, algumas atuam coletando recursos para repassar àqueles que precisam. Outras atuam mais na divulgação de boas práticas, visando conscientizar as pessoas em relação ao impacto de suas ações. Aí nós temos uma atividade aí, uma pesquisa. Pesquise uma ONG que atue na sua cidade e responda às questões, tá bom? Você vai pesquisar aí, vamos ver se existe alguma ONG que atua aqui em Duque de Caxias e vai responder aí para mim essas 3 perguntas, tá bom? Passando para a página 138, vocês vão ver aí no livro de vocês e também no próximo slide que a tia colocou aí, mas eu vou explicar já tudo de uma vez, sobre os setores da economia, É muito comum a gente ouvir falar que denominar o terceiro setor para se referir às ONGs. A gente fala de ONG, a gente fala de terceiro setor. Mas nós vamos ver aí quem é o primeiro setor e o segundo. Acompanhe a leitura aí comigo, na página 138. Atualmente é muito comum vermos a denominação terceiro setor para se referir ao trabalho das ONGs. Mas quais seriam o primeiro, o segundo e o terceiro setor? Vamos entender. Então vamos lá, gente. O primeiro setor trata-se do Estado em si. As prefeituras, os governantes estaduais, o governo federal compõem o primeiro setor. Outro nome dado a esse conjunto é setor público, tá? Então, o primeiro setor é o setor público, são os nossos governantes. Segundo setor, trata-se do conjunto de empresas privadas, tem como finalidade a obtenção de lucro para seus sócios, donos ou investidores, tá bom? Então, o segundo setor são as indústrias, não é? As empresas privadas. O objetivo deles é o lucro para eles mesmos e para os seus sócios. E nós temos o terceiro setor. Trata-se do conjunto de organizações sem fins lucrativos. Elas atuam principalmente em pontos que consideram problemáticos da sociedade. Dentre os ramos, podemos citar o combate à pobreza, questões relativas à saúde, ao direito dos animais, à proteção da criança e etc. Então, primeiro setor, setor público, os nossos governantes. Segundo setor, as empresas privadas. E o terceiro setor, as ONGs, as associações, que visam não o lucro para si, mas o benefício coletivo, tá bom? Que atuam aí em várias áreas. Continuando aí a leitura. Com isso, podemos compreender que cada um dos setores mantém objetivos e propostas claras. No caso do primeiro setor, trata-se do investimento do dinheiro público em melhorias para a sociedade em geral. Já o segundo setor atua com o propósito do lucro para seus investidores e atua com renda privada. Por fim, o terceiro setor atua por meio de incentivos
iniciativas, com recursos públicos ou privados. Porém, as atividades dessas organizações são disponibilizadas de forma pública, ok? Para todo o público. Na página 139, nós vamos ver aí espaços de atuação política. Quais são esses espaços? Lembra que eu falei lá no início do capítulo que nós iríamos ver quais são esses outros espaços para atuação política? Então, nós temos aí as redes sociais, né, que tem sido muito usada nesses últimos tempos, né? Então, as redes sociais muito contribuem para organizar pessoas e gerar discursos em prol de uma causa. Movimentos sugeridos na internet podem proporcionar grandes mudanças sociais. Nós estamos vendo isso, né? A internet tem sido muito usada para organizar movimentos, para arrecadar fundos, não é? Então, podem provocar muitas mudanças sociais. Nós temos também a música. A música foi e ainda é muito utilizada para propagar ideias políticas. No Brasil, temos o exemplo de diversos artistas que criticavam de forma direta ou indireta a ditadura militar nas letras de suas canções, não é? A ditadura militar foi a época que os militares eles assumiram o governo e muitas pessoas não concordaram. Então usavam a música em forma de expressar, né, o seu descontentamento. Esporte. O esporte também já foi e pode ser um espaço de atuação política. Um exemplo é a discussão que alguns atletas e times de futebol levantaram sobre o racismo, né? Campanhas, faixas, né? Nós vimos isso nos estádios, nos jogos, essas campanhas contra o racismo. E lá no último balãozinho, os textos escritos já foram, ainda são e podem ser utilizados para criticar modelos políticos ou injustiças sociais, né? Os livros, os textos, colunas em jornais também podem ser utilizados como críticas aí para colocar também, não é, dificuldades e problemas da sociedade, tá bom? Então nós vimos aí, redes sociais, músicas, os textos e também o esporte. São outros lugares que nós podemos fazer a política, né? Ter ações políticas, ok? Bem, agora nós vamos passar para mais uma atividade, né? Na página 140, hora de organizar. Você tem aí um texto para você ler também, leia com atenção e responder essas duas perguntinhas, tá bom? Bem facinho também, tá? E aí nós encerramos a nossa aula de hoje, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!